Pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui mais uma noite no Geração One. Eu queria deixar uma dica para vocês de um livro que acabei de ler agora. Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Pessoal, não deixe de comprar nem de ler esse livro, seja na mídia digital ou seja no impresso, tá? Show de bola o livro. Ele surgiu, esse título, Ainda Estou Aqui, ele começa a história, dá mais ou menos essa ideia do seguinte: ainda estou aqui, a família, primeiro a família do falecido Rubens Paiva, que foi o deputado que foi assassinado durante a ditadura, e essa situação de foi assassinado ou ele fugiu, o que foi que aconteceu com o Rubens Paiva, ele só ficou claro em 2014, quando a Comissão da Verdade surgiu e aconteceram duas mortes, uma no Rio Grande do Sul e outra, acredito, no Rio de Janeiro, de dois ex-agentes do COD da época da ditadura, militares que faleceram, e que foram encontrados arquivos que mostravam que o deputado Rubens Paiva havia sido assassinado, tá? Então, o título do livro, Ainda Estou Aqui, ele traz referência à família Rubens Paiva, que independente de tudo o que aconteceu, de toda a tragédia que envolveu essa família, eles ainda estão aqui. O livro, eu acredito que ele iria começar com as memórias do pai dele, mas terminou sendo mais as memórias da mãe. Até parece um reencontro, como eu posso dizer, entre mãe e filho, tá? Porque alguns momentos do livro ele diz que ela não era aquela pessoa de dar muito afago, carinho, amor. Ele nunca havia escutado isso da parte dela, e hoje ele é guardião dela porque chegou o Alzheimer. E aí aquela mulher, que era uma mulher muito ativa, muito disposta, e que advogada, e que lutava pelas causas indígenas e várias causas, até na época mesmo da ditadura, depois, e assim vai. Quer dizer, ele até no livro chega a comentar que a mãe dele brigou ou lutou mais pelo fim da ditadura do que propriamente o pai dele, que são tudo conjecturas, né? Ele vê o pai dele mais aquele cara, aquele deputado que lutava pela democracia, mas que não havia uma ligação política ou alguma filiação partidária que ligasse diretamente com ele, com o comunismo, tá? Então esse livro ele conta Ainda Estou Aqui, o título Ainda Estou Aqui, tanto a história do pai dele, que depois de 2014 ainda ficou mais esclarecido, conta a história da mãe dele, que embora tenha sido essa pessoa que perdeu o esposo, que lutou para cuidar da família, e que ele apresenta os defeitos dela, bem também como que eu digo, a sua índole e a sua benesse, a pessoa que ela foi para a família, de não ficar naquele comportamento trancado e de vítima, porque eles entenderam que aquilo não só foi a família deles que foram vítima da época da ditadura, mas enfim, todo o Brasil. E ele mesmo no livro ele comenta o que levou ele a escrever o livro, a trazer esse relato, essa biografia da família dele, que ainda estão aqui, porque ele escutou, acredito que em 2016 ou 2015, alguns jovens pedindo a volta da ditadura. E aí ele ficou aterrorizado com aquilo, e ele escreveu no livro o que foi realmente a ditadura, o que foi o pai dele ser tirado de casa, e apenas por ser suspeito, porque de ter ligações. Eu não vou estar dando spoiler do livro, porque assim, interessante é a leitura. Eu vou estar realmente, vamos lá, desvendando o crime, e aí fica sem sentido, mas vale a pena, é empolgante. Foi indicação do amigo meu, Marcelo Conde, e eu comprei o livro e li, terminei de ler hoje, e é show de bola. E aí, como eu estava falando, e aí ele vai
como ele ficou assombrado com essa situação do pessoal pedindo a volta à ditadura, o militarismo e tal, ele foi lá e contou o que foi que ele passou nessa época da ditadura de 1964, 70, quando houve a situação do falecimento do pai, 70, 71, e depois como foi a reestruturação da família dele, né? Depois desse, como as pessoas se afastaram porque ninguém queria estar ligado à família Paiva, mas depois de 2014, pela Comissão da Verdade, foi identificado que realmente ele foi assassinado, e no livro ele conta os relatos de várias pessoas que estavam na prisão no momento da morte e depois de Rubens Paiva. Então eu não vou estar falando spoiler aqui, vocês terão que ler o livro, tá? Porque senão vai perder a graça completa, mas ainda estou aqui. O que me deixou assim muito claro é ele dizendo para todo mundo: pessoal, a minha família que passou pelo que passou ainda está aqui, a minha mãe ainda está aqui, eu ainda estou aqui, e até um relato sobre a questão do Alzheimer, porque, por exemplo, até o respeito ao idoso, porque às vezes a gente esquece que um dia também a gente vai, quer dizer, eu mesmo já estou envelhecendo, né? Então a memória ela vai começar a faltar em algum momento. Então, para a gente trazer esse respeito ao idoso, e é isso que ele trata no livro, porque ele vê a mãe de uma forma tão enérgica, tão trabalhadora, tão assim, e em um determinado momento ele passa a ver a fragilidade, em um determinado momento dela ir para o supermercado e comprar 3 TVs durante o dia, porque esqueceu que já havia comprado. Eu particularmente me identifiquei muito, porque a minha mãe ela passa por um processo similar, então de esquecimento. Às vezes ela fala comigo a mesma coisa umas 6 vezes quando estou em casa, e é como se fosse a primeira vez. Então são coisas que a gente que tem na família não tem como não se identificar, mas é como se o livro também estivesse dizendo o seguinte: a pessoa ela perde, vamos lá, a pessoa quando fica idosa ela pode perder a mobilidade, ela pode ter dificuldade de andar, ela pode ter dificuldade de comer, mas o cérebro é como se ele não envelhecesse, é como se ele tivesse aquela noção de que ainda poderia fazer as mesmas coisas que fazia 60 anos atrás, há 50 anos atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na mente a pessoa ela vai estar ciente de tudo que está acontecendo. Então é como também se fosse um alerta para dizer assim: olha, aquela pessoa idosa ela está dizendo, olha, eu ainda estou aqui, o meu corpo ele está se degenerando, ele está se acabando, um determinado momento eu vou ficar ausente, mas eu ainda estou aqui de cabeça. Então vale a pena, tá? O livro, uma indicação, o nome do livro, Ainda Estou Aqui. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima leitura.